Oi pessoal, espero que estejam bem. O nosso grupo ficou responsável por apresentar a pesquisa de métodos mistos concomitante. Meu nome é Franciele e vou iniciar a apresentação resgatando um pouco da história. O uso combinado de abordagens quantitativas e qualitativas são anteriores às ciências sociais, então resgatamos também estudos das ciências naturais. Em 1609, Galileu Galilei realizou observações de corpos celestes com seu telescópio, e em seus estudos sobre a Lua, ele uniu tanto a medição de velocidade e cálculos de movimento da Lua, com a descrição observacional da superfície, e as relacionou com a passagem do Sol. Mais tarde, em 1830, a integração dos métodos quanti e quali foram encontrados no campo da geologia, com os estudos de ordem cronológica dos diferentes estratos rochosos europeus, descritos nos princípios da geologia. Outro marco importante, agora no campo das ciências sociais, são os estudos de Hawthorne, em 1924. Esses estudos buscaram estudar as condições de trabalho e produtividade no início do século XX. Mas o principal marco histórico da pesquisa de métodos mistos é um artigo publicado em 1959 no campo da psicologia. Esse estudo, publicado por Campbell e Fisk, usou pela primeira vez o termo de triangulação para se referir à integração dos dados quantitativos e qualitativos. E no campo da biologia, a etologia, ou o estudo de comportamento animal, fornece muitos exemplos, mas poucos são publicados com essas discussões de forma explícita. Então, um exemplo de publicação é o relatório produzido em 1992 sobre associações de caça de texugos e coiotes. Nós também temos diferentes momentos históricos em relação ao desenvolvimento da pesquisa de métodos mistos. Entre 1950 até 1980, nós temos o período formativo, onde, como dito antes, em 1959 tivemos a publicação que trata sobre a triangulação dos dados. Isso deu início ao uso das abordagens em conjunto, especialmente na área da psicologia. Depois, em meados de 1970, se indagou qual que era o paradigma que ia sustentar esse tipo de estudo. Então, os debates eles aconteceram acerca de como ponderar as diferentes bases filosóficas que sustentam as abordagens quantitativas e qualitativas, e o pragmatismo foi escolhido como a melhor base filosófica para sustentar os métodos mistos. Já na década de 80, se iniciaram os desenhos dos principais estudos de métodos mistos, onde a gente pode chamar uma etapa mais procedimental, na definição da condução, na definição da coleta e análise dos dados. Agora, nos anos 2000, nós temos o período de expansão e defesa, onde se inicia a tradução dos principais livros e difusão desse conhecimento para outros países. Também é nessa década que Creswell, um dos principais autores do método, começa a ser reconhecido internacionalmente pelas suas pesquisas de métodos mistos, até chegar ao momento contemporâneo, representado pela reflexão e avaliação do caminho que o método percorreu até então e quais são as suas perspectivas futuras. Mas e por que usar métodos mistos? Na abordagem quantitativa, nós temos indicadores que nos revelam informações úteis, rápidas, confiáveis e relacionadas a um grande número de observações. Na abordagem qualitativa, nós temos as informações de falas de entrevistados que fornecem diferentes perspectivas sobre o tema, tratando o subjetivo do fenômeno. Mas tanto a abordagem quanti quanto quali possuem suas limitações. E essa é a vantagem dos métodos mistos, onde se retira o melhor de cada abordagem tem para oferecer e para responder de uma forma mais completa à questão de pesquisa e realizar a integração dos resultados. Quando que o estudo de métodos mistos é indicado? Nós temos a necessidade de complementar a abordagem inicial, então ele é indicado para suprir uma dessas limitações e ter uma visão mais completa do fenômeno estudado. Outra indicação
é a necessidade de sequencialidade, quando eu desenvolvo um estudo quantitativo ou qualitativo e a partir dos resultados eu faço o delineamento da outra abordagem, o que possibilita a geração de hipóteses e discussão da investigação. Antes de iniciar um estudo de métodos mistos, o pesquisador precisa planejar qual delineamento vai utilizar. É importante que se tenha delineado o objeto de estudo de interesse, identificado a necessidade de utilizar uma abordagem mista, ter delineado a pergunta de pesquisa e o objetivo misto, e também definido a pergunta e os objetivos das abordagens quantitativa e qualitativa. Para identificar qual estratégia mista é mais apropriada para o estudo, existem algumas perguntas que podem auxiliar o pesquisador a definir. A primeira delas é: qual abordagem metodológica será a prioridade? Ou seja, qual o peso será atribuído para a abordagem quantitativa e qualitativa? Uma terá peso maior que a outra ou ambos terão o mesmo peso? A segunda pergunta é: qual a sequência escolhida para a coleta de dados? Isso pode ser definido conforme o tempo que o pesquisador terá para realizar o estudo, ou seja, os dados eles podem ser coletados em sequência ou eles vão precisar ser coletados no mesmo período de tempo. A terceira pergunta: qual o propósito de integrar os dados? O pesquisador ele quer que os dados se apoiem de uma forma mútua, ou uma abordagem vai servir como um apoio para o banco de dados principal? Ou ainda, o pesquisador busca combinar esses resultados, buscando divergências e convergências. E a última pergunta: em qual etapa da pesquisa será realizada a integração? Ou seja, o pesquisador ele pretende realizar primeiro uma abordagem e após a análise aplicar a outra, ou os dados vão ser analisados ao mesmo tempo e integrados ao final. Aqui eu trouxe para vocês o sistema de notação para pesquisa de métodos mistos. Quando uma abordagem é indicada em letras maiúsculas, ela tem um peso maior, quando em comparação às representadas pelas letras minúsculas, sendo um banco de dados secundário. O sinal de mais, ele representa a coleta de dados concomitante, ou seja, elas acontecem ao mesmo tempo, enquanto a seta, ela indica que foi ou será realizada uma abordagem quantitativa, por exemplo, e na sequência, após a análise dos dados, um estudo qualitativo. E por fim, os parênteses, eles representam que existe um método incorporado ao outro. Então, quais são as estratégias de métodos mistos? Nós temos estratégias sequenciais ou concomitantes. O nosso grupo vai focar nas estratégias concomitantes e essas estratégias elas exigem menos tempo do pesquisador, já que elas vão ser coletadas no mesmo período de tempo, mas em compensação elas exigem mais experiência do pesquisador, tanto para delinear e conduzir ambos os estudos, quanto para realizar a integração dos dados após a coleta. Já a abordagem sequencial, o pesquisador ele deve ter mais tempo para desenvolver a pesquisa, já que os períodos de coleta eles são distintos, mas eles exigem menos experiência, já que a segunda abordagem acontece depois da análise da primeira. A primeira estratégia é a triangulação concomitante, como era definida nos livros mais antigos, e a partir de 2013 começou a ser chamada de paralelo convergente. Nesse caso, a abordagem quantitativa e qualitativa possuem a mesma atribuição de peso. Então, nós temos dois bancos de dados e, posteriormente, eles são integrados com a finalidade de encontrar essas divergências e convergências entre os dados. A segunda estratégia é a incorporada concomitante. Nesse caso, nós temos uma abordagem secundária incorporada a uma abordagem principal, ou seja, a atribuição desses pesos são diferentes. Ela acontece quando eu tenho um elemento quantitativo ou qualitativo dentro de uma abordagem principal,
como, por exemplo, uma pergunta aberta em um questionário de abordagem quantitativa. O objetivo dessa abordagem é melhorar a abordagem principal de alguma forma. E a terceira e última estratégia, transformativa concomitante, é quando eu tenho uma perspectiva teórica que é a força maior do meu estudo. É ela que vai estar por trás de todas as escolhas metodológicas que o pesquisador faz, e diferente das outras estratégias, onde a abordagem quantitativa ou qualitativa guiavam. Então, na transformativa concomitante, nós temos essa perspectiva teórica que guia todo o estudo. E quais são as formas de combinação ou de triangulação dos dados? Nós temos a conexão, que é usada para estudos realizados em 2 etapas, onde eu tenho conexão entre os bancos de dados. Nós temos a integração, onde os bancos de dados qualitativos e quantitativos estão fundidos, e essas informações elas se apoiam de forma mútua. E nós temos a incorporação, que é quando existe coleta de dados secundárias, e esses servem de apoio para o banco de dados principal. Essas são algumas referências sugeridas para quem quer conhecer mais ou deseja desenvolver um estudo de métodos mistos, e eu dou destaque para o material de boas práticas para pesquisa de métodos mistos no campo das ciências da saúde. Então aqui eu apresento o nosso manuscrito, né, que tem como título Dificuldade de saúde mental, mecanismos de enfrentamento e sistema de apoio entre adolescentes em idade escolar em Gana, um estudo de métodos mistos. Então, como a gente pode ver, esse manuscrito foi publicado pela revista Plozone, que é uma revista com bom fator de impacto 2776. Ele foi submetido em 26 de 5 de 2020 e publicado em 22 de 4 de 2021. Então, aqui a gente traz a sequência da análise. Então, a gente analisou a abordagem quantitativa por meio do Guidelines Strobe, abordagem qualitativa pelo COREC e SRQR, e também a abordagem de métodos mistos por meio do Guidelines MMAT. Então, algumas informações vão se repetir por conta da gente ter analisado com todos esses 4 guidelines. Aqui eu trago o instrumento de avaliação da abordagem quantitativa, que é o Strobe. É um guideline utilizado para estudos observacionais, ele conta com 22 itens, que ele analisa desde a introdução e do resumo até a discussão e as fontes de financiamento, né? Então, ele pede aqui para indicar o desenho do estudo no título e no resumo, né? Aqui ele já traz no título, que é um estudo de métodos mistos, e no resumo ele também traz. Ele pede para disponibilizar um sumário informativo, né, do que foi abordado no estudo. Então, isso contempla no resumo, ele traz diversas informações, né, diversos resultados já no resumo. E aqui no próximo, ele pede para detalhar o referencial teórico e as razões para executar a pesquisa. Esse estudo ele não teve referencial teórico, ele traz como justificativa do estudo que a maioria dos estudos sobre saúde mental de adolescentes em Gana, eles foram feitos de adolescentes que estudam na área urbana. E esse estudo ele pegou tanto os adolescentes da área urbana quanto da área rural. Ele também traz que a maioria dos estudos, poucos triangulam os resultados, né? Então, como esse foi um método misto, ele conseguiu triangular os resultados, né? O reconhecimento do espectro de problemas de saúde mental encontrados pelos adolescentes e serviços de apoio existentes ajudará a tornar o ambiente escolar mais favorável à saúde mental, facilita também a identificação precoce dos fatores de risco para as doenças mentais e também ele informa os serviços de apoio que vão amenizar as dificuldades de saúde mental, né? Ele pede também aqui no próximo tópico para descrever os objetivos específicos, incluindo quaisquer hipóteses. Então, na parte quantitativa, ele não traz um objetivo geral, ele traz apenas um objetivo específico
que foi avaliar a prevalência de problemas de saúde mental percebidos pelos adolescentes com base na hipótese de que os problemas de saúde mental são subestimados entre adolescentes em idade escolar em áreas rurais e periurbanas de Gana. Então, aqui no próximo slide, eu trago sobre o método. Ele pede para apresentar no início do artigo os elementos chaves relativos ao desenho do estudo, né? Então, ele foi um método, modelo de métodos mistos, com triangulação de convergência, e os dados quantitativos e qualitativos, eles foram coletados em paralelo, porém eles foram analisados separadamente, né? Esses resultados foram integrados por fusão de nível, de relatório, por meio de uma exibição conjunta das principais conclusões. O delineamento quantitativo foi uma pesquisa transversal e a qualitativa foi um estudo descritivo narrativo. Então, aqui ele solicita como que foi a questão do contexto, os locais e datas relevantes, né? Então, esse estudo foi realizado em 4 escolas do ensino médio do município de Teximã, localizado na faixa intermediária de Gana. E os dados foram coletados de abril a junho de 2017. Os participantes foram todos os alunos, tanto os internos, né, do internato, residentes, tanto os que não residentes das 4 instituições, no total de 405 estudantes. Como variáveis, ele pede para definir claramente todos os desfechos, preditores, confundidores, né? Então, ele traz que, usando a regressão logística ordinal, foi estimado o ODDS ratio ajustado. Ele é utilizado pelos pesquisadores para ajustar e controlar o maior número possível de variáveis para garantir resultados precisos. Então, ele foi utilizado para experimentar as dificuldades de saúde mental, incluindo problemas emocionais, de hiperatividade, conduta e relacionamento com os pares, bem como os prossociais. Os níveis ordinais eram os normais, limítrofes e anormais, e as variáveis independentes foram idade, sexo, situação residencial, suporte psicossocial e financeiro, desempenho acadêmico, exposição à violência doméstica, álcool e drogas ilícitas. Aqui, como fontes de dados, ele traz, a fonte de dados foi capturada por meio do questionário, que mediu os principais indicadores sociodemográficos. Também mediu a experiência da violência doméstica e do bullying, o uso de drogas ilícitas e álcool e apoio psicossocial financeiro dos pais, que foram os desencadeadores dos problemas de saúde mental mensurados. As perguntas eram fechadas com categorias de respostas múltiplas que indicavam frequência da ocorrência do evento. Que no próximo tópico ele pede para especificar todas as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de viés. Então, como viés, a gente traz que os dados foram coletados apenas com alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, e os alunos do terceiro ano ficaram de fora porque eles não estavam presentes no campus durante a coleta de dados. E também nenhuma medida foi adotada para evitar esse viés, né? No próximo tópico, ele pede para explicar como se determinou o tamanho amostral. Então, o tamanho da amostra da parte quantitativa foi determinado com base na população total de adolescentes, que foi 2.791, alunos das 4 instituições de estudo, com intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5% e um coeficiente de confiabilidade de 1,96. A distribuição da resposta de 50% foi utilizada, uma vez que a magnitude do problema é desconhecida do cenário de estudo, resultando em um tamanho de amostra de 384. A amostragem foi em vários estágios. Em cada escola, os participantes foram estratificados de acordo com a sua turma e foi usada a amostragem sistemática para selecionar um número proporcional de homens e mulheres no estudo.
Aqui também no método eu trago a primeira tabela que pede para explicar como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise, né? Então essa tabela ela traz o questionário que avalia o total de capacidades e dificuldades mentais de um indivíduo, que possui 25 itens agrupados em 5 subescalas, né? Que medem a conduta, a hiperatividade, problemas emocionais e de relacionamento com pares e comportamentos pró-sociais. Então, de um possível intervalo de pontuação de 0 a 40, a pontuação média de capacidades e dificuldades foi de 20,50. A gente pode ver que quase metade, 53,6% dos alunos enquadrou-se na classificação de anormal, sugerindo maior probabilidade de problemas clínicos de saúde mental. Por outro lado, um quarto, que é 26,9%, eram limítrofes, sugerindo uma gama pré-clínica de problemas de saúde mental. Aqui eu também trago outros métodos estatísticos usados para controles de confundimento, né? Então, eu trago que os dados quantitativos foram analisados por meio do software Stata. Os dados descritivos envolvendo os dados contínuos e categóricos foram resumidos usando o teste T para os dados contínuos e o Q quadrado para os testes categóricos. Usando a regressão logística ordinal, estimou-se o ODDS ratio ajustado para experimentar as dificuldades de saúde mental. Os níveis ordinais eram limítrofes normais e anormais, e as variáveis dependentes foram idade, sexo, situação residencial, suporte psicossocial e financeiro, desempenho acadêmico, exposição à violência doméstica, álcool, drogas ilícitas, e também teve o sistema bicaudal com valor de P menor que 0,05 e qualquer intervalo excluindo de confiança excluindo 1 foram estatisticamente significativos. Aqui também como resultados, né, eu trago outra tabela que pede para descrever o número de participantes de cada etapa e as razões de perdas, né, dos participantes em cada etapa, né. No geral, foram recrutados 405 alunos, nenhum aluno se recusou a participar do estudo nem retirou o termo de consentimento. Aqui nessa tabela, então, eu trago algumas características demográficas desses adolescentes, né? Então, aqui a gente pode ver que a idade média, ele diferencia os adolescentes da zona rural e da zona urbana, né? Então, como idade média, na zona urbana, menor de 17 anos foi 48,4% e maior de 18 anos, 51,6%. Na zona rural, menor de 17 anos, 50,8% e maior de 18 anos, 49,2%. Sobre o sexo, então, a maioria dos alunos, tanto da zona rural quanto urbana, foram masculinos, mas dando pouca diferença estatística. Por exemplo, na zona urbana, 55,3% masculino e 44,7% feminino. Sobre o status residencial, então, sobre os alunos que vão diurnamente estudar, né, na área urbana 37,7% e na rural 75%. Já no internato, na área urbana 62,3% e rural 25%. Então, os alunos da zona urbana, eles estavam em maior quantidade no internato. Quanto à ocupação dos pais, né, tanto as mães quanto os pais, a maioria desempenhava trabalhos em setor informal. Sobre o desempenho acadêmico, né, 37% dos alunos se consideravam como um bom desempenho acadêmico da zona urbana e 38,6% um bom desempenho na zona rural. Sobre a violência doméstica, 76,9% referiram que não sofriam violência doméstica e na zona rural, 76,5% não referiram que sofriam violência doméstica. Sobre a ingestão de álcool,
no setor urbano, na zona urbana, 89,4% não utilizava álcool e na zona rural 97% não utilizava álcool. Sobre o uso de drogas ilícitas, na zona urbana 95,6% não utilizava e na zona rural 97% não utilizava. Aqui também eu trago a terceira tabela, que são apresentados os fatores associados às dificuldades de saúde mental. Foram apresentados os dados conforme o ODD-S ratio ajustado e um intervalo de confiança. Quando se utiliza o ODD-S ratio ajustado, é comum apresentar os valores lado a lado com ou sem ajuste para verificar diferenças entre o resultado com ou sem influência de outras variáveis, o que não foi apresentado no estudo. Algumas limitações que encontramos na descrição da abordagem quantitativa são de não considerar o histórico de saúde mental e se fez algum tratamento de doença mental, tendo em vista que isso poderia influenciar nos resultados e não foi uma pergunta realizada para os estudantes. E também não ter descrito todas as variáveis apresentadas na tabela 3, na tabela descritiva, como por exemplo, os adolescentes que apresentaram pensamentos suicidas tiveram 6 vezes mais chances de ter problemas com os colegas em relação àqueles que não apresentaram comportamentos suicidas. Mas com um intervalo de confiança largo, que mostra que essas chances podem variar de 68% de chance a 22 vezes mais chances, na tabela descritiva seria possível confirmar que poucos adolescentes responderam que sim, que já tiveram pensamentos suicidas. Então, aqui eles solicitam um desfecho, então não se aplica nesse estudo por se tratar de um estudo transversal e não um estudo de corte, nem de caso controle ou estudo seccional, que teria um desfecho. E ele pede também para trazer os resultados principais, as estimativas não ajustadas, né? Então, conforme a regressão logística, foi usado o ODD-S ratio ajustado para experimentar as dificuldades de saúde mental, como os problemas emocionais, de hiperatividade, conduta e relacionamento com os pares, bem como exibindo comportamentos pró-sociais. E como discussão, ele pede para descrever outras análises que na realidade já foram abordadas anteriormente, e também pediu para resumir os principais achados relacionados ao objetivo do estudo. Então, os principais achados são que 53,6% dos adolescentes que vivenciaram dificuldades de saúde mental, os problemas de pares foram 20,5%, emocionais 16,3%, de conduta 13,3%, que foram os mais comuns. Então, a gente observa que os alunos que autoavaliaram seu desempenho acadêmico como ruim e os que receberam intensa pressão dos pais para se destacarem no trabalho acadêmico apresentaram maior tendência a desafios de saúde mental. Os alunos que sofreram bullying tinham 2 a 3 vezes maior chance de experimentar dificuldades de saúde mental, principalmente os problemas relacionados com conduta e problemas com os colegas. Observamos também a associação do consumo de álcool em pensamentos suicidas com problemas com colegas e o uso de drogas ilícitas com problemas emocionais e de hiperatividade. Os problemas com os colegas, por exemplo, eram mais prevalentes entre os homens. E, curiosamente, os resultados revelam que receber apoio psicossocial de amigos aumentou de 2 a 4 vezes a probabilidade de problemas de saúde mental, principalmente de conduta e hiperatividade, quando comparado com apoio familiar. Então, isso está reforçando, né, que a essência de obter um apoio de fontes confiáveis é benéfico, né? Então, aqui ele traz as limitações do estudo, né? Então, a limitação importante do estudo é que não foi possível capturar informações com os alunos do terceiro ano, apenas do primeiro e segundo ano,
E também o estudo foi restrito para adolescentes em idade escolar. Então, ele pede para apresentar uma interpretação cautelosa sobre as informações e resultados, que já foi trazido nos tópicos anteriores. E também ele pede para trazer generalizações. Então, o estudo diz que ele não pode ser generalizado, visto que adolescentes que não frequentam a escola não podem ser generalizados, pois o ambiente escolar desencadeia problemas de saúde mental peculiares. Sobre as fontes de financiamento, os autores não receberam, financiamento específico para esse estudo. Sobre os métodos estatísticos descritos no artigo, nós baseamos a nossa avaliação em verificar se a análise realizada pelos autores foi adequada para responder ao objetivo proposto e também se a análise foi conduzida da forma adequada. O primeiro objetivo das análises foi comparar as características dos estudantes de região rural e urbana. Por isso, eles usaram o Q² para comparar as variáveis categóricas e o teste T para comparar as variáveis contínuas. Os autores tiveram cuidado em considerar métodos de ajuste devido às características dos dados. Então, eles usaram o teste exato de Fisher, tendo em vista as variáveis que tiveram menos de 5 respostas, e o ajuste de Bonferroni, que é usado quando se realizam comparações múltiplas. Então, quando são comparadas as médias de vários grupos, a gente entende que o erro do tipo 1 aumenta. Por isso é necessário alterar o critério do p-valor e utilizar esse tipo de ajuste. Outro cuidado que os autores tiveram foi em realizar o teste de consistência interna do instrumento utilizado. O instrumento de forças e dificuldades foi construído e validado para adolescentes entre 11 e 16 anos, conforme mostra o estudo original. Mas como no estudo os autores tiveram como participantes adolescentes entre 12 e 20 anos, foi interessante realizar o coeficiente alfa de Cronbach para verificar se é aceitável aplicar o instrumento para adolescentes dessa faixa etária. E para analisar os fatores associados às dificuldades relacionadas à saúde mental, os autores utilizaram modelos de regressão. As dificuldades, que seriam as variáveis dependentes, foram expressas em categorias ordenadas e por isso utilizaram regressão logística ordinal. As variáveis independentes, elas são os fatores sociodemográficos, a performance acadêmica, a violência doméstica e comportamentos de risco. E apesar da descrição não deixar clara, a gente entende que essas variáveis elas foram inseridas simultaneamente nas análises, então todas elas foram consideradas para o ajuste. Os resultados eles foram apresentados na tabela 3 com o odds ratio ajustado, mas não em odds ratio bruto. O odds ratio bruto ele é interessante porque a gente consegue ver o quanto o ajuste impactou nessas relações, mas ele não é obrigatório na apresentação dos dados, né? Já que essas conclusões são sempre feitas sobre o modelo mais robusto, que nesse caso é o odds ratio ajustado. Foram utilizados, então, 2 instrumentos para avaliação da abordagem qualitativa do nosso estudo, o SRQR e o COREC. Os dois são instrumentos que eles se complementam. O COREC, então, é uma lista de verificação com 32 itens, tem enfoque maior no método e ele é dividido em 3 domínios. O SRQR é um checklist com 21 itens, aborda itens do resumo, introdução, limitações de estudo, conflitos de interesse e financiamento. A importância da utilização desses instrumentos é porque ele nos ajuda no planejamento, execução e elaboração de relatórios de pesquisas qualitativas, o aprofundamento da visão da realidade e da essência dos fenômenos, além dos métodos cuidadosamente desenhado e executado e no arcabouço teórico estruturado. O domínio 1 do COREC, então, ele é relacionado à equipe de pesquisa e reflexividade. Em relação às características pessoais, o artigo não nos traz nada no que se refere à equipe de pesquisa.
No relacionamento com os participantes, o único item que foi contemplado é o relacionamento estabelecido, o número 6, porque houve um primeiro contato com os participantes durante a coleta de dados quantitativa. O domínio 2, então, que é o conceito de estudo, ele traz a estrutura teórica, então, que nesse estudo foi usada a análise de conteúdo temática. Na seleção dos participantes foi utilizada uma amostragem por conveniência. A abordagem foi realizada pessoalmente pelo pesquisador. A amostra, então, foi composta por 53 participantes, sendo 18 professores e 35 alunos. Não participaram, então, 5 alunos que se recusaram a participar do grupo focal e não forneceram nenhum motivo. Um aluno e 2 professores não permitiram a gravação de áudio, porém não fica claro se foram excluídos do estudo, o que implica na análise do mesmo. Em relação ao cenário do estudo, a descrição da amostra, então, são professores e alunos do ensino médio em Gana. Os dados foram coletados de abril a junho de 2017, no próprio local de trabalho dos professores na escola, né, e também o mesmo local onde os estudantes tinham aula. A coleta de dados, então, o item 17 nos traz a questão de guias de entrevista. Eles falam que usaram instruções, porém não usaram teste piloto. E foram realizados 7 grupos focais com 5 alunos e 18 entrevistas individuais com professores. As entrevistas foram, então, audiogravadas. Eles não trazem notas de campo. Como eles utilizaram a saturação dos dados, a gente acredita que as notas de campo foram feitas após a coleta. A duração da entrevista foi de 30 a 45 minutos. Eles não discutem a saturação dos dados e também não trouxeram uma transcrição devolvida aos participantes para que eles pudessem mudar as suas respostas. O domínio 3, então, em relação à análise e resultados. A análise dos dados não traz o número de codificadores nem a descrição da árvore de codificação. Houveram, então, derivações de temas que foram resultantes dos dados coletados, que foram analisados com a ajuda do software Atlas T versão 7.1. O relatório, então, que se trata das citações apresentadas, os dados e resultados consistentes, eles foram contemplados. O que não foi contemplado foi a descrição e discussão dos temas secundários. O SRQR, então, ele nos traz no título e no resumo, deve constar qual é a natureza desse estudo e quais são os elementos desse estudo. Então, ele não traz no título o tipo de estudo que se fala, né, o tipo de estudo qualitativo, e no resumo a gente fala que ele traz parcial, porque ele não contempla um referencial teórico, ele cita o propósito, o método, os resultados e conclusão. A formulação do problema de pesquisa, ela é parcial, porque ele não apresenta um problema de pesquisa. Porém, ela tem objetivos específicos bem delimitados. O método, então, é um estudo descritivo, narrativo, com análise de conteúdo temática. Não traz as características do pesquisador e reflexividade, como já foi falado, que traz também no COREC. O contexto foi contemplado e o que se refere à estratégia de amostragem, nós colocamos como parcialmente, porque ele não justifica os critérios de saturação dos dados. No que se refere ao método, então, foram respeitados todos os preceitos de ética dos participantes. Parcialmente foi contemplada a questão dos instrumentos e tecnologias, porque eles citam o uso de um questionário, não especifica como foram gravadas essas entrevistas e também não falam se houve uma mudança nesse questionário. O processamento dos dados, então, e análise dos mesmos, nós colocamos que foi parcial, contemplado de forma parcial, porque ele não detalha como foi feito esse processo, nem quando foram feitas as transcrições e nem a análise. Ele apenas utiliza a análise do conteúdo temática, porém não traz nenhuma referência junto com essa análise.
No que se refere, então, aos resultados, a interpretação e síntese a gente colocou que contempla, porém as conexões e dados empíricos colocamos que não contempla, porque eles trazem os resultados e as discussões diferentes, então eles só trazem o recorte das entrevistas. E nas discussões nós colocamos que ele contempla tanto as questões de trabalho prévio e limitações do estudo. Os autores declararam não ter conflito de interesse e também não ter financiamento da pesquisa. Bom, dando sequência, então, agora eu vou apresentar o instrumento de avaliação de métodos mistos, tá? O MET, né? O MET, ele é baseado em uma teoria construtivista e tem seu conteúdo validado, já foi testado e obteve, então, sucesso, sendo considerado com qualidade de moderada a perfeita, né? O MET, ele é uma ferramenta que nos ajuda a verificar se algumas etapas foram cumpridas, tá, na elaboração do artigo, mas ele não garante a qualidade ou o rigor metodológico, porque o rigor, ele precisa ter acontecido antes, desde a elaboração da pesquisa e posteriormente, claro, durante o artigo, a elaboração do artigo. Assim, ele ajuda, então, a garantir a qualidade de publicação, né? Aqui nessa figura, então, essa primeira figura é a primeira página do MET, né? A versão que a gente está utilizando é a 2018, tá? O MET, então, ele é um checklist que inclui 2 perguntas de triagem e 19 itens correspondentes a 3 domínios metodológicos principais, né? Que seria a pesquisa qualitativa, estudos quantitativos e estudos de métodos mistos, tá? Essa segunda figura é a segunda página, então, do MET, com a descrição sobre a ferramenta, seus objetivos e por que é utilizado, então, é importante utilizá-lo, como se faz o score, então, do MET, né? Então, aqui é explicado como se deve utilizar, tá? O porquê e como utilizar, tá? Aqui, então, é o checklist, né, que já está preenchido conforme a nossa avaliação do artigo, tá? Essa primeira parte é referente, então, à triagem, né, que é realizado para todos os tipos de artigo, todos os tipos de abordagem metodológica, né? Ele é referente ao domínio qualitativo, o 2 e o 3 são domínios de abordagem quantitativas, né, mas randomizada, tá? E o 4, ele é de abordagem quantitativa, descritiva, que foi o que a gente utilizou, e o 5, então, é específico de métodos mistos, né? Então, esse primeiro item, quanto à triagem, a gente colocou como can't tell, tá? Por quê? Porque a introdução, embora ela seja coerente, possua justificativa do estudo, apresente dados do país de Gana, que é o local do desenvolvimento da pesquisa, e traga que ela é um método, que ela é do tipo de métodos mistos, de estudos de métodos mistos, né? Ele não apresenta, então, o objetivo geral, somente o objetivo específico, tá? O objetivo geral, ele só é apresentado na figura com as etapas da metodologia. Aqui na introdução, ele não é apresentado, né? Quanto à abordagem qualitativa, então, no final da metodologia, tem 3 perguntas, então, de pesquisas, né, qualitativas, tá? Quanto ao domínio qualitativo, a gente marcou todos os itens como sim, né? Embora foram usadas 3 perguntas de pesquisa qualitativas na introdução, não fica claro se essas são as perguntas utilizadas na pesquisa qualitativa, tá? Além disso,
não fica claro se é utilizada essas perguntas para o grupo, para a orientação do grupo focal, para guiar o grupo focal, né? Além disso, pensa-se então que o uso do grupo focal com adolescentes, ele não é a melhor estratégia, né? Porque possibilita viés, né? Uma vez que os adolescentes, eles apresentam grande chance de não serem totalmente transparentes em suas respostas ou colocações no grupo focal, porque ele é um método de coleta que não é individual, né? Aqui é referente ao domínio 4, que é o quantitativo descritivo, tá? A gente marcou todos os itens como sim, né? O 4.1, então, embora ele não apresenta a pergunta de pesquisa quantitativa, eles apresentam detalhadamente como ocorreu a etapa de amostragem, tá? E o 4.5, a análise estatística, ela é adequada para o instrumento, né? Bem como para o tipo de coleta de dados que eles realizaram, tá? Embora isso seja coerente, né? Como não é apresentada a pergunta de pesquisa quantitativa, torna impossível, então, correlacionar, né, se realmente é coerente, né, a análise estatística e a utilização do instrumento, né, e do tipo de coleta, tá, realizada por eles, então. Quanto ao domínio 5, que seria dos métodos mistos, né? O item 5.1, eles não apresentam justificativa clara para o uso de métodos mistos, tá? Eles não trazem o porquê foi necessário para o desenvolvimento do estudo, né? Se havia lacuna a serem consideradas, tá? Para a utilização do método misto, né? Justificam somente que haveria uma maior complementação, né, entre a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa, tá? E maior compreensão do fenômeno, né? E o item 5.4, quanto às divergências e inconsistências entre os resultados, eles não são apresentados no estudo, né? A gente não encontrou essas divergências nem as inconsistências, tá? Eles não citam isso no artigo. Aqui, então, é uma figura que ilustra as etapas das abordagens metodológicas empregadas, né? É aqui, então, que eles apresentam o objetivo geral da pesquisa, tá? O objetivo de métodos mistos, né? Com métodos mistos, tá? Então, o delineamento quantitativo, ele é do tipo pesquisa transversal, né? A qualitativa é um estudo descritivo narrativo, né? Os dados quantitativos e qualitativos foram coletados paralelamente, tá? Mas a análise foi feita separada, né? E os resultados foram integrados por fusão no nível de relatório, né? Por meio de uma exibição conjunta, então, das principais conclusões, tá? Não contém, o que a gente observou é que não contém o N de professores, tá? Que participaram, então, da pesquisa qualitativa, né? Aqui é a tabela, então, com a integração dos dados, tá? Então, ela apresenta os principais resultados quantitativos e qualitativos e os resultados da triangulação, tá? Determinados, então, para os cuidados de saúde mental dos adolescentes. Os resultados
da triangulação, então. A investigação qualitativa revelou que as dificuldades de saúde mental encontradas pelos alunos, eles estão relacionados com a pobreza, né? Histórico de violência, tá? Doméstica, vitimização, que é o bullying na escola, falta de apoio psicossocial, uso de droga ilícita, né? E problemas com relacionamentos íntimos, tá? Então, eles trazem isso como principal resultado da triangulação, tá? Referente ao métodos mistos, seria isso, né? Aqui as referências, tá? E muito obrigada.